A aldeia de Alvorada estava seca. A terra estava rachada e árida. As colheitas tinham murchado e morrido. Por 3 longos anos, as chuvas tinham nos abandonado. Os aldeões estavam desesperados. Os seus rostos estavam marcados pela preocupação. Os seus corações doíam a cada dia que passava. O riso das crianças tinha desaparecido. O mercado, outrora vibrante, estava silencioso. Alvorada estava a perder a esperança. Mas mesmo nos tempos mais sombrios, uma réstia de esperança permanece. Pois em Alvorada vivia uma jovem chamada Miriam. E Miriam agarrava-se à fé com todas as suas forças. Miriam era diferente. Os seus olhos, embora refletissem a tristeza do seu povo, ainda brilhavam com uma luz interior. Ela nunca perdeu a fé. Ela acreditava num amanhã melhor. Todas as noites, Miriam subia a colina mais alta com vista para a aldeia. Ela olhava para o sol poente, com o coração cheio de oração. Ela rezava por chuva, ela rezava por libertação, ela rezava por um milagre. Uma noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Miriam dormia, um sonho envolveu-a. Um sonho tão vívido, tão real, que a abalou profundamente. Vi uma velha, com os olhos a brilhar com uma sabedoria ancestral. Ela disse-me para ir à Serra dos Sussurros. Lá, no sopé do pico mais alto, eu encontraria o que procuramos. No seu sonho, uma velha apareceu. Os seus olhos brilhavam com uma sabedoria ancestral. A sua voz ressoava com uma autoridade gentil. Vai à Serra dos Sussurros. Ela instruiu-me. Lá, no sopé do pico mais alto, encontrarás o que procuras. Miriam acordou sobressaltada. O sonho persistiu, tão claro como o céu da manhã. Ela sabia que tinha de agir. Miriam reuniu os aldeões. Ela partilhou o seu sonho, a sua voz a tremer com medo e determinação. Alguns zombaram, com os seus corações endurecidos pelo desespero. Outros ouviram, um vislumbre de esperança a brilhar nos seus olhos. Na manhã seguinte, um pequeno grupo seguiu Miriam. Eram aqueles que ousavam acreditar. Aqueles que se agarravam ao frágil fio de esperança que ela oferecia. A sua jornada foi árdua. O sol batia impiedosamente. As suas gargantas estavam secas, os seus corpos cansados. Ainda assim, Miriam continuou, com a sua fé como bússola. Ela não desiludirá o seu povo. Temos de ter fé. A visão da Miriam irá guiar-nos. À medida que caminhavam, as dúvidas começaram a instalar-se. Seremos tolos em seguir este sonho? Mas Miriam não vacilaria. Ela agarrou-se às palavras da velha, o seu coração a sussurrar. Tem fé. A Serra dos Sussurros erguia-se imponente, o seu pico envolto em névoa. A escalada era traiçoeira. O caminho era íngreme e implacável. Alguns vacilaram, a sua determinação a desmoronar-se. Miriam sentia o medo deles. Ela também questionava se teria interpretado mal o sonho. Mas então, ela olhava para os rostos do seu povo, os seus olhos cheios de uma esperança desesperada, e ela encontrava a sua força renovada. Temos de continuar. Viemos longe demais para voltar atrás. As suas palavras, embora ditas com uma voz tensa de exaustão, ressoavam com um poder tranquilo. Era o poder da fé, inabalável e verdadeiro. Depois do que pareceu uma eternidade, eles chegaram à base do pico mais alto. Eles ficaram lá, exaustos, os seus olhos a examinarem o terreno rochoso. O coração de Miriam batia forte no seu peito. Seria este o fim da sua jornada ou o início do seu milagre? Então, ela viu-o. Uma única e solitária figueira, os seus ramos carregados de fruta, erguia-se perto de uma fenda na rocha. No sopé do pico mais alto, encontrarás o que procuras. A esperança invadiu Miriam. Este era o sinal que ela estava à espera. Com um vigor renovado, Miriam e os seus seguidores aproximaram-se da fenda.
Eles afastaram as rochas e os detritos, os seus corações a baterem com antecipação. E então, eles ouviram-no. Um som suave, um murmúrio, o som de água a correr sobre as rochas. Miriam caiu de joelhos, lágrimas a correrem pelo seu rosto. Era uma nascente, a sua água límpida e pura. Conseguimos! Encontramos água. Os aldeões irromperam em gritos de alegria, as suas vozes a ecoarem pelas montanhas. Eles tinham encontrado água, eles tinham encontrado salvação, e eles tinham encontrado-a através da fé inabalável de uma jovem chamada Miriam. Secção 8. A promessa de renovação. A sua viagem de volta à Alvorada foi uma celebração. Eles carregavam a água com eles, um símbolo de esperança e renovação. A notícia da sua descoberta espalhou-se como um rastilho de pólvora. A aldeia, outrora à beira do desespero, agora pulsava de vida. A terra seca e rachada bebeu profundamente da água vivificante. As colheitas voltaram à vida, pintando os campos de um verde vibrante. O riso das crianças voltou a encher o ar. Miriam, humilde pela experiência, observava enquanto a sua aldeia florescia de novo. Ela sabia que a sua salvação não tinha vindo apenas da água, mas da coragem de acreditar, mesmo quando toda a esperança parecia perdida. Seção 9. O legado de Miriam. Os anos passaram, a aldeia de Alvorada prosperou. A memória da seca desapareceu, substituída pelo legado duradouro da fé de Miriam. A nascente na Serra dos Sussurros tornou-se um lugar sagrado. Todos os anos, no aniversário da sua descoberta, os aldeões faziam a peregrinação, não só para recolher água, mas para homenagear a mulher cuja coragem os tinha salvo. A história de Miriam foi transmitida de geração em geração. Tornou-se um farol de esperança, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode mover montanhas. E assim, a aldeia de Alvorada continuou a viver, um testemunho do poder duradouro da crença. Secção 10. A força interior. A história de Miriam é uma mensagem intemporal de esperança. Ela lembra-nos que todos nós possuímos uma força interior. Uma força que pode superar a adversidade. Uma força que nos pode conduzir através da escuridão para a luz. Quando enfrentamos desafios nas nossas próprias vidas, podemos inspirar-nos em Miriam. A sua fé inabalável, a sua coragem para agir, a sua determinação em perseverar, estas são qualidades que residem dentro de cada um de nós. Podemos não ser todos chamados a liderar uma aldeia para a salvação, mas somos todos chamados a enfrentar as nossas próprias montanhas pessoais. E é nesses momentos que devemos lembrar a lição de Miriam. Secção 11. Uma mensagem intemporal. Acredita em ti próprio, acredita no poder da esperança e nunca, jamais desistas. Pois dentro de cada um de nós reside o potencial para a grandeza, o potencial para superar obstáculos e alcançar o impossível. Que a história de Miriam seja um lembrete constante da força que reside adormecida dentro de nós. Uma força que pode ser despertada quando escolhemos a fé em vez do medo, a esperança em vez do desespero e o amor acima de tudo. Que todos nós nos esforcemos para viver as nossas vidas com o mesmo espírito inabalável de Miriam, a rapariga que ousou acreditar e, ao fazê-lo, conduziu o seu povo para a luz.